Primeiramente queremos dar a todos um bom dia. Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Serão todos bem-vindos à casa do Senhor. Com alegria em nossos corações, possamos então adorar ao Senhor, louvar e bendizer o seu santo nome, prestarmos a Ele culto, porque reconhecemos que Ele é o único Deus e somente o Senhor é digno, é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a exaltação. Antes de tudo, nós vamos orar ao Senhor. Eu vou pedir que o nosso querido pastor Aldeir celebre a Deus com uma palavra de oração. Vamos orar, então, amados. Vamos ficar em pé todos e vamos orar. Senhor Jesus, graças nós te damos, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. A tua misericórdia, a tua graça, ó Pai, por isso que nós estamos aqui, ó Deus, vivos na tua casa. E Pai, como gratidão ao Senhor, nós queremos entregar as nossas vidas, os nossos corações no teu altar. Dizer, ó Deus, que nesta manhã, ó Pai, o Senhor é bem-vindo neste local. E Espírito Santo de Deus, faz aquilo que está no teu coração. Cumpre os teus propósitos, ó Pai. Que esta manhã seja uma manhã, ó Pai, de salvação, de libertação. Que seja uma manhã, ó Pai, de adoração, ó Deus. Amém. Queremos viver os teus planos, ó Pai, e dizermos mais uma vez, eis-nos aqui, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Seja, ó Pai, com o ministério de louvor, ó Pai, para que nos conduza ao momento de adoração em espírito e em verdade. Amém. Seja, ó Pai, com o pastor, ó Deus, que possamos, ó Pai, no nome de Jesus, receber a Tua palavra com alegria. E que essa palavra, Senhor Deus, crie raízes e muitos frutos nas nossas vidas. No nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Sexta-feira, dia 10 de junho, foi o dia de Portugal, de Camões e das comunidades. Então queremos parabenizar a todos nós portugueses pelo dia de Portugal, por essa data tão especial e significativa para todos. Que Deus continue a abençoar essa nação e que o nome do Senhor torne-se conhecido e glorificado em todos os cantos e recantos desta terra, e que muitos portugueses e também muitos estrangeiros e imigrantes que vivem aqui nessa nação sejam alcançados pelo testemunho do Evangelho, e que muitas vidas sejam salvas e transformadas pelo poder de Deus. E que Deus use a sua igreja, essa grande agência do seu reino estabelecida nesse país, para testemunhar o seu Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E que sejamos uma igreja forte, uma igreja saudável, uma igreja unida, uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo, pronta e preparada para cumprir os propósitos do Senhor nessa terra, para o louvor da sua glória. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, e nós vamos ler dos versos 31 a 34, e faremos então essa leitura inicial, devocional, desse texto que está ali no Data Show. Se os irmãos preferirem, podem ler ali. Jeremias 31, de 31 a 34. Vamos ler todos juntos esse texto? Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme, todos juntos, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo,
nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém, amados? Vamos ler novamente o versículo 33, todos juntos. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Que Deus nos abençoe. Vamos passar então a palavra ao nosso ministério de louvor e adoração, e que juntos possamos adorar e louvar ao Senhor com alegria. É realmente a palavra do Senhor. Nós queremos guardá-la no nosso coração. Vamos ficar em pé e vamos começar com este corinho que diz exatamente que a palavra do Senhor nós guardamos no nosso coração para que nós possamos não pecar. Say
nosso Deus é digno. E nós queremos continuar a louvar dizendo que Ele é o nosso Deus forte, a nossa rocha, a nossa luz. Vive, Jesus vive. Aleluia, Jesus vive. Nós queremos realmente afirmar: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha rocha, a minha salvação. E este Deus que dizia lá no texto: eu serei o seu Deus, Ele cuida de nós. Isso é algo tão maravilhoso e que nós queremos cantar agora a seguir. Não desanimos ao coração, porque Deus cuida permanentemente, constantemente. Deus cuida, Deus vela por cada um de nós. Toda
Amém. Que promessa maravilhosa, confortadora e encorajadora. Deus sempre cuidará de nós. Em todos os momentos e circunstâncias do nosso viver, Ele está conosco sempre e Ele tem cuidado de nós. Estou a ver visitantes aqui no nosso meio. Eu quero pedir, por favor, aqueles que nos visitam, se colocarem em pé, se possível, se desejarem, por favor, para que possamos saudá-los. Por favor, se houver alguém visitante, mais alguém tem? Miúdo aí ao lado. Amém. Lá atrás também, seja bem-vinda. Amém. Pronto, né? Família, sejam bem-vindos. É uma alegria tê-los conosco. Vamos dar as boas-vindas aos visitantes, igreja. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Voltem sempre. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Ezequiel, livro do sacerdote e profeta Ezequiel, 47. Ezequiel, capítulo 47. Nós vamos ler dos versos 1 a 20. Os irmãos podem permanecer mesmo sentados. Eu vou fazer então a leitura desse texto. Ezequiel 47, de 1 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: essas águas saem à região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Igraim haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento
e a sua folha de remédio. Amém, irmãos? Declare assim comigo: essa palavra é para mim. Mais uma vez? Então vamos orar. Obrigado, Deus, por essa palavra que tu já a tens ministrado aos nossos corações. Pedimos a Deus que continues a agir aqui em nosso meio. Nós podemos perceber, sentir a tua presença, a tua manifestação, o derramar da tua graça sobre nós desde o início deste culto. Em cada parte dele, a leitura inicial, a oração feita, os louvores que foram entoados, louvado seja o teu nome por isso. Mas agora, quando estaremos reunidos, ó Pai, em torno da palavra, pedimos mais uma vez que tu, pela tua graça e poder, nos dês entendimento dessa palavra, percepção clara dessa palavra. Então, Deus, ilumina a nossa mente para percebermos a palavra. Mas pedimos também, ó Deus, que quebrantes, que prepares, que amoleças os nossos corações e removas dele todas e quaisquer barreiras, impedimentos, para que, ó Deus, de fato, nessa manhã, essa palavra possa, além de penetrar as nossas mentes, possa penetrar nos recônditos mais profundos do nosso coração, do nosso ser, e que ela possa gerar, provocar, ó Deus, transformações profundas na nossa vida nessa manhã, em nome de Jesus. Fica à vontade entre nós, Deus. Ministra a tua palavra ao nosso viver, que essa palavra encontre guarida em cada coração. Queremos, na autoridade do nome do Senhor Jesus, levar agora todo o pensamento cativo à obediência da igreja. Que não haja ninguém aqui desatento, distante, mas que todos estejam aqui por inteiro, de corpo e alma, mente e coração, ligados a Ti, em sintonia com o Teu Espírito Santo, com as suas mentes ávidas e com os seus corações quebrantados, sedentos, para receber a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Deus. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos aprender de Ti. Queremos aprender da palavra. E obrigado porque Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Assim oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho amado, e todo o Teu povo diz amém e amém, Senhor. Discipulado é o tema que estamos a abordar esses meses de maio e junho, dentro da visão de igreja com propósitos que estamos então a ministrar aos amados irmãos. E temos percebido que o primeiro propósito da igreja é a adoração, o segundo propósito da igreja é a comunhão, e agora estamos a ver o terceiro propósito, que é o discipulado. O discipulado. Que o discipulado pode começar antes da conversão, desabrochar durante a conversão e estender-se após a conversão. Porque todos nós estamos envolvidos nessa caminhada do discipulado. Porque desde o dia em que conhecemos a Jesus e recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, ou seja, recebemos essa tão grande salvação, todos nós tornamos-nos em verdadeiros, autênticos discípulos de Cristo Jesus nessa terra. Então nós somos os discípulos do século 21, chamados e preparados para fazerem outros discípulos, muitos discípulos nessa terra, para o louvor da glória do Senhor. Mateus 28, 19. E, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, diz o verso 20. Embora saibamos que esse texto aqui que acabamos de ler
não esteja a falar especificamente sobre discipulado, nós percebemos que ele traz em seu bojo elementos, atitudes e lições que têm tudo a ver com esse tema que estamos a abordar durante esses 2 meses, que é o tema do discipulado. E os irmãos vão perceber claramente isso na explanação e na exposição da palavra que Deus colocou no meu coração para partilhar com os amados irmãos nesta manhã. A grande pergunta que precisamos fazer inicialmente é: que tipo de discípulo nós realmente devemos ser, ou queremos ser nessa terra? Que tipo de discípulo você quer ser? Que tipo de discípulo eu quero ser? Que tipo de discípulos nós queremos ser nessa terra? É a grande pergunta. E então compete a nós respondermos a nós próprios a essa pergunta e tomarmos as atitudes que precisam ser tomadas para que ela seja respondida no nosso dia a dia e em toda a nossa caminhada nessa terra. Esse nosso intento e disposição de seguir a Jesus e de aprender com Jesus e sermos a cada dia lapidados e transformados pelo caráter de Cristo neste mundo para o louvor da sua glória. Esse texto é a última das grandes visões que o sacerdote profeta chamado Ezequiel teve durante o exercício do seu ministério profético nesta terra. E Ezequiel desenvolveu o seu ministério por volta do ano 597 a.C., ou seja, quase 600 anos antes de Cristo ter vindo ao mundo, antes de Cristo ter nascido. Ezequiel iniciou o seu ministério 6 anos antes de Judá ter sido levado cativo para a Babilônia, com o rei, o imperador Nabucodonosor. Começou o seu ministério com 25 anos, mas somente aos 30 anos é que de fato ele efetivou o seu ministério, junto ao reino do sul, ou seja, a nação de Judá. Se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 1, coloque por favor o dedo aí no capítulo 47, vamos lá para o capítulo 1, e nós vamos perceber que Ezequiel, além de ser profeta, ele era sacerdote, porque tinha uma linhagem sacerdotal. Ezequiel capítulo 1, a partir do 1º versículo, diz assim: aconteceu que no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Então, nesse livro ele registra as visões que ele tivera do Senhor durante o seu ministério profético. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a quem? A Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Então seu pai era sacerdote, e como o sacerdócio então era desenvolvido na família, então era uma família sacerdotal e que passava de pai para filho. Então Ezequiel tinha uma linhagem sacerdotal. Então Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então, além de profeta, Ezequiel era um sacerdote, porque tinha essa linhagem sacerdotal. O nome Ezequiel significa Deus fortalecerá. Vamos repetir? Deus fortalecerá. Ou Deus é a minha fortaleza. Pode significar também Deus prevalecerá. Esse é o significado do seu nome, Ezequiel. E ele desenvolveu o seu ministério por cerca de 22 anos. E ele então é denominado um dos profetas do exílio, porque esse seu ministério foi desenvolvido quando a nação de Judá tinha sido levada cativo e estava exilada na Babilônia. Ezequiel foi levado no segundo grupo, que Nabucodonosor tirou
de Judá e transportou para a Babilônia. O ministério de Ezequiel não foi um ministério fácil. Foi um trabalho duríssimo, como a gente diz lá no Brasil, foi pedreiro o ministério de Ezequiel. Volto também no capítulo 2 agora, um pouquinho mais no capítulo 2, e nós logo estaremos então nos atendo ao capítulo 47. Capítulo 2 de Ezequiel diz assim: esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. O Senhor então aparece a Ezequiel e dá a ele essa palavra de ordem: filho do homem, fique em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Então era essa nação, esse povo que Deus nos enviara para desenvolver o seu ministério, e é então a esse povo de dura cerviz que ele então seria sacerdote e profeta, e desenvolveu plenamente o seu ministério como Deus havia determinado. E Ezequiel então é contado aqui entre os profetas maiores, no livro dos profetas, e nós então louvamos ao Senhor pela vida, pelo ministério, pela experiência deste homem e pelas riquíssimas e profundas lições que nós podemos extrair da experiência de Ezequiel e aplicar às nossas vidas, aplicar a vida da igreja do Senhor Jesus em todo o tempo e em todos os lugares. Voltemos então a Ezequiel capítulo 47 e retomando então a pergunta que nós fizemos inicialmente: que tipo de discípulo de Cristo você tem sido ou pretende ser nesses dias, neste século? Que tipo de discípulo você tem sido? E o que de fato eu e você precisamos fazer para que possamos ser discípulos autênticos, genuínos, discípulos segundo o coração de Deus nesse tempo, nessa terra, neste século tão sedutor, desafiador, que muitas vezes nos afronta e nos confronta, nessa geração maligna, incrédula, secularizada, distante de Deus, na qual nós estamos inseridos. Que tipo de discípulos temos sido? E que tipo de discípulos nós precisamos ser para que possamos realmente cumprir todos os propósitos de Deus nessa terra? Então que Deus nos reporta a esta última e maravilhosa visão espiritual, sobrenatural, que Ezequiel tivera no final do seu ministério profético nessa terra. E qual foi a visão que Ezequiel teve? Olha, esse homem o leva perante o trono de Deus e abre os seus olhos então para ter uma visão espiritual de um grande rio que brotava, que surgia do trono de Deus e regava toda a terra, espalhava-se por toda a terra. Os detalhes geográficos aqui desse trecho é da Palestina, desse tempo. E a impressão que dá é que esse rio seria o Rio Jordão, mas não é exatamente isso que o texto está a dizer. Fala a respeito de um rio sobrenatural, nessa visão espiritual que ele teve, que nascia não da terra, mas que nascia do trono de Deus e descia sobre a terra, e esse rio então realizava coisas extraordinárias. Era um rio que restaurava, era um rio que curava,
Era um rio que transformava, e era um rio que gerava frutificação em abundância para o louvor da glória do Senhor. Então foi essa visão que Ezequiel tivera quando ele é elevado a esse nível sobrenatural, esse nível espiritual, para que Deus então pudesse falar com ele, ministrar a ele e transmitir a ele essa visão profética e essa palavra profética, para que ele então pudesse transmitir àquela nação com o coração endurecido e distante da presença do Senhor. Diz o versículo 2, Ezequiel 47, ele me levou pela porta do norte e me fez passar, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Verso 3: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Então ele começa a ter essa visão deste homem com um cordel de medir. E esse homem então ia medindo as águas do rio, aprofundando-se nas águas deste grande rio, de côvados em côvados. 1000 côvados, depois mais 1000, depois mais 1000 e depois mais 1000. E à medida então em que ele media, aquele homem ia então aprofundando-se nas águas deste grande rio. Então foi essa visão que Deus estava a transmitir a Ezequiel. Então diz o versículo 3: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Então 1000 côvados equivale mais ou menos a 500 metros, meio quilômetro, 500 metros. Então ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. E ele percebe então que as águas daquele grande rio havia atingido os seus tornozelos. Então percebam a visão. Quanto mais ele media, ia aprofundando-se nas águas desse rio, e essas águas então iam subindo, aprofundando cada vez mais o corpo do profeta. Então mediu 1000 côvados e as águas estavam a dar pelos tornozelos. Verso 4: mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Então percebam que o nível dessas águas estavam a subir, a crescer cada vez mais. Saiu do nível dos tornozelos e já então atingiram o nível dos joelhos. Mas o texto continua e a visão continua. Mediu mais 1000 côvados, ou seja, mais 500 metros, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Então já havia atingido essa região, o terceiro nível dessas águas, deste grande rio. Verso 5: mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Então as águas agora estavam a tomar todo o seu corpo e atingir então o nível da plenitude. 4 níveis desta água: tornozelos, que eu creio que tem a ver com os nossos caminhos, as nossas decisões; os joelhos, que tem a ver com a nossa vida devocional, com a nossa oração, a nossa vida de oração; os lombos, que tem a ver com a nossa motivação, com as nossas vontades, com as nossas atitudes, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos; e o rio abundante, que já não dava para passar andando, mas que só dava para passar a nado, que tem a ver com plenitude.
plenitude na vida espiritual. Aí, aquele homem, no versículo 6, eu creio que é o próprio Senhor, se volta para Ezequiel e faz uma pergunta para ele. Qual é a pergunta no versículo 6? Viste isto, filho do homem? Percebeste? É o que ele diz. Percebeste? Viste isto? Percebeste a visão? Percebeste o que Deus quer realmente falar ao teu coração nessa manhã? Percebeste, meu discípulo? O que é que Deus deseja falar à igreja do Senhor estabelecida aqui nessa localidade, nessa manhã de domingo, com tanto calor, mas com a presença real e perceptível do Espírito Santo entre nós? Meu amado, você tem percebido que Deus deseja falar com você? Viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E ele então começa a perceber o que Deus realmente desejava falar ao seu coração, para que ele posteriormente pudesse transmitir ao povo, ministrar à nação de Judá, exilada na Babilônia, e que precisava ouvir a voz de Deus, uma palavra profética que pudesse trazer restauração, purificação, transformação, restituição e frutificação na vida daquele povo. E é esta palavra que o Senhor, nesta manhã, tem a transmitir também à sua igreja, a igreja evangélica congregacional de Cotiçor, estabelecida há 111 anos nessa localidade, para o louvor da sua glória. É uma palavra profética, não somente para a nação de Israel, não somente para a nação de Judá, mas esta é uma palavra profética para a sua igreja aqui estabelecida, é uma palavra profética a mim e a você, é uma palavra profética para nós, amados irmãos, nesses dias. Em nome do Senhor Jesus, e que essa palavra profética quebrante o nosso coração, remova toda e qualquer incredulidade, toda e qualquer dureza no nosso coração, que essa palavra nos quebrante, que essa palavra penetre nos recônditos mais profundos do nosso ser e provoque transformações reais, profundas e definitivas em nossas vidas nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Para que possamos ser discípulos autênticos, verdadeiros, não pseudos discípulos, falsos discípulos que vivem uma coisa aqui na igreja e outra totalmente diferente lá fora, que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso com a palavra, que não tem compromisso com o reino, que não tem compromisso com a igreja, que não tem compromisso com a vida cristã e que não tem compromisso nem com a sua própria vida. Essa é uma palavra que nos transforma profundamente. Não gera estereótipos na nossa vida cristã, mas transforma de dentro para fora. É uma palavra que revela a nudez da nossa alma perante o Senhor. Revela quem de fato nós somos, para que o Senhor então possa tratar e ministrar a todas as mazelas, todo o pecado, toda a dureza do coração, toda a incredulidade, toda a imoralidade do nosso ser, e transformar a nossa vida, e curar, sarar a sua igreja, para que ela seja uma igreja forte, segundo o coração de Deus, uma comunidade de discípulos, estabelecida nessa localidade, para o louvor da sua glória, e para cumprir os seus propósitos nessa terra de Portugal, que carece tremendamente da graça de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Viste isso, filho do homem? Viste isso, meu discípulo? O que essas águas que saem, que brotam do trono de Deus e enchem toda a terra, tem a ver comigo e com você.
tem a ver com o nosso discipulado, tem a ver com a nossa vida cristã, tem a ver com a nossa caminhada nessa terra. O Senhor então continua dizendo, verso 7, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de águas, de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Por isso que eu disse que a visão que ele tem aqui tem tudo a ver com a Palestina, porque as águas do Rio Jordão nascem no Monte Hermon, passam pelo Mar da Galileia, descem pelo Rio Jordão e desemboca no sul, no Mar Morto. O Mar Morto tem uma grande densidade e quantidade de sal, então não existe vida, não existe peixes no Mar Morto, porque tudo que cai no Mar Morto morre, é por causa da densidade da água. Quando eu estive lá, eu entrei no Mar Morto, e você pode deitar no Mar Morto e você boia, não afunda, não afunda, impressionante, não afunda, pode boiar à vontade, mesmo que você não saiba boiar, você vai boiar, porque as águas do Mar Morto permitem que isso aconteça. Só que não há vida no Mar Morto. E diz o texto que essas águas que descem do trono de Deus são poderosas até mesmo para restaurar e transformar o Mar Morto. Há igrejas que parecem o Mar Morto, parece que tem vida, mas não tem, e tudo que ali cai morre, nada prospera, nada se desenvolve, nada vai adiante. Há crentes que parecem um Mar Morto, tudo que chega à presença dele morre, não prospera, porque ele só promove morte e não vida. Mas essas águas que descem do trono de Deus são poderosas para restaurar e transformar o Mar Morto e fazer com que até o Mar Morto produza vida, e vida em abundância. Então diz o texto que as águas desse rio caem no Mar Morto e essas águas ficarão saudáveis, são águas restauradoras, curadoras, saradoras e transformadoras. Verso 9: toda criatura vivente que vive em enxames viverá. Então é um rio que produz, além de restauração e cura, é um rio que promove o quê? Vida. Viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Vamos repetir, amados? E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Mais uma vez. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio, porque é o rio que sai do trono de Deus e produz, promove vida, e que em nome do Senhor Jesus este rio nos alcance nesta manhã, para a glória de Deus Pai. Verso 10: junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Egraim haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande. Agora ele não tem só a visão, amados, do Mar Morto, mas também do Mar Mediterrâneo, que é chamado de Mar Grande. Então a visão se alarga, né? A visão amplia-se. Essa visão sobrenatural, essa visão espiritual. Então será como o peixe do Mar Grande em multidão excessiva. Está a falar sobre o quê? Frutificação, abundância, plenitude. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um lado e de outro, haverá o quê? Nascerá toda sorte de árvore, que estende as suas raízes para o ribeiro,
toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, alimento, né? Fortalecimento. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem de onde? As suas águas não saem do Mar da Galileia ou do Monte Hermon. As suas águas não saem do Rio Tejo. As suas águas não saem do Rio Sul. As suas águas saem do santuário. Do santuário do Altíssimo. Amém, amados? Coloque o dedo aí e vamos para o Salmo 46. Salmo 46. Lembram-se do Salmo 46 falando sobre as águas que saem do santuário de Deus? Salmo 46, versículo 4. Alguém podia ler para mim, por favor, bem alto? Há um rio cujas águas, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Agora vamos lá para o final. Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse 22. Agora na visão não de Ezequiel, mas na visão do apóstolo João, na ilha de Patmos. Apocalipse 22, 1. Então me mostrou o rio da água da vida. Me mostrou o rio da água da vida. E como era esse rio? Era brilhante como cristal. Que sai de onde? Sai do trono de Deus e do Cordeiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, igreja. Não são pasteiradas, mas são águas que saem do santuário do Altíssimo e causam, provocam reações, transformações extraordinárias, sobrenaturais, por onde esse rio passa. Junto ao rio, as ribanceiras, de um lado e do outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Este grande rio de Deus e as águas desse rio, amados, não cessaram. Talvez essa palavra esteja incomodando você, mas é para incomodar mesmo. O Espírito Santo te perturbe nessa manhã, tira o seu sossego, até que você se posicione, até que você pare de brincar de ser crente, de ser cristão e tome uma decisão definitiva na sua vida, porque isso vai ser bom para você próprio. Vai ser bom para a igreja, vai ser bom para o reino de Deus, para o testemunho do Evangelho nessa terra, porque Deus está cansado de pseudos cristãos e pseudos discípulos. Deus quer levantar nesse tempo, nesse século, uma geração comprometida com Ele, comprometida com a palavra, comprometida com o reino. Não falso crente, não crentes hipócritas que vivem uma coisa na igreja e outra totalmente diferente lá fora. Deus quer discípulos autênticos, verdadeiros, pessoas que coloquem a mão no arado e não olhem para trás, pessoas que estejam dispostas a pagar o preço do discipulado, de renunciarem a si próprios, de tomarem a sua cruz e seguirem a Jesus nesse tempo, porque senão você jamais será plenamente feliz, jamais terá plenitude na sua vida cristã e jamais terá condições de ser instrumento de bênçãos nas mãos do Senhor para fazer outros discípulos lá fora, e muitos discípulos para a glória de Deus. O que essa palavra tem a ver comigo? O que essa palavra tem a ver com você? É que esse grande rio que sai do trono de Deus está disponível para nós.
essas águas não cessaram. Amém, irmãos? Essas águas não cessaram. E não estiveram apenas diante dos olhos de Ezequiel, no 7º século antes de Cristo. Mas essas águas que saem do trono de Deus estão hoje diante dos meus olhos, diante dos seus olhos. E o anjo de Deus está a medir essas águas. 1000 côvados, mais 1000 côvados, mais 1000 côvados, mais 1000 côvados, mostrando que essas águas não querem permanecer no nível dos tornozelos, também não quer permanecer apenas no nível dos joelhos, também não quer permanecer apenas no nível dos lombos, mas essas águas querem nos inundar completamente e levarmos a essa plenitude de Deus a cada dia do nosso viver. Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós, cantando, louvando ao Senhor com salmos e hinos e cânticos espirituais. Enchei-vos do Espírito, deixai-vos encher do Espírito, ao ponto de transbordar da presença do Espírito Santo na sua vida. Porque, meu amado, não adianta, não dá para ser crente no século 21 sem o Espírito Santo, e se não estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos perder todas as batalhas. Não tente ser vencedor baseado na sua capacidade, no seu conhecimento, no seu tempo de igreja, nas suas experiências, na bagagem que você recebeu. Não tente ser vencedor baseado na sua própria força, na sua própria capacidade, porque você vai perder. E tem muito crente caindo facilmente, porque tem confiado demais na sua religiosidade. Nós só teremos condições de sermos vencedores se nós estivermos cheios, tomados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo, em Gálatas 5,16, diz: andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então, o segredo na vida de santificação, o segredo da vitória na nossa vida cristã é andarmos no Espírito, é nos enchermos do Espírito, é sermos dominados pelo Espírito, é sermos cheios do Espírito, é vivermos na plenitude do Espírito. Amém, igreja? Amém. Então essas águas estão disponíveis para nós, e elas querem crescer, elas querem tomar todas as áreas do nosso viver, do nosso ser. Mas para concluir a palavra, compete a mim e a você entrar no rio. Porque se você não tiver a disposição de entrar no rio e deixar que esse rio inunde completamente a sua vida, o seu ser, você sempre vai ficar à margem, você sempre vai ficar na periferia, você sempre vai ficar aquém e nunca vai experimentar e vivenciar este grande rio que sai do santuário de Deus tem preparado e tem prometido para você. É por isso que muitos cristãos hoje, esse é o tema aqui da devocional do boletim e a mensagem que eu estou a pregar. Há muitos cristãos hoje que estão vivendo na superficialidade e não na profundidade. Superficialidade ou profundidade? Então há muitos cristãos que estão a viver uma vida cristã mais ou menos. E aí, irmão, como é que está a vida? Mais ou menos. Então Deus não quer que você tenha uma vida cristã mais ou menos. Vai sim. Vai sim. Na verdade, ele não está indo para frente, não, ele está indo para trás, tá? Cada vez mais. Vai sim, para trás. E a sua luz vai apagando-se, né? Vai distanciando-se, de repente começa a perder o gosto pela oração, já não ora mais como antes, perde o gosto pela palavra, já não lê mais, não medita na Bíblia como antes, perde o gosto pela igreja, aí começa então a ver
todo e qualquer tipo de defeito na igreja, a igreja é isso, a igreja é aquilo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me aceita, e começa então a colocar um monte de desculpas, e vai distanciando, se apagando, apagando-se, e às vezes fica lá fora até pior do que estava antes. Então as águas desse rio estão disponíveis para nós, você tem que entrar no rio. Então, meu amado, entra no rio, amém? Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga isso para ela: entra no rio. Alguns não disseram. Por que não disse? Não quer dizer? Não fique à margem, meu amado. Entra no rio. O rio está disponível para você. Entra no rio. E deixe que essas águas purificadoras, transformadoras, restauradoras, restituidoras possam mudar completamente a sua vida, para que a partir de então você também possa frutificar, ser um agente de transformação, ser um abençoador, ser um restaurador de vidas, por onde quer que você passe. Seja um canal deste grande rio de Deus na vida de muitas outras pessoas, para que elas também sejam alcançadas, libertas, restauradas, transformadas, e através da sua vida e por sua instrumentalidade, elas sejam inundadas por este grande rio de Deus, e que haja plenitude nessa terra, e que o nome do Senhor seja glorificado em toda essa nação, em todo o continente europeu, em toda a América, em toda a África, em toda a Ásia, toda a Oceania, ou no continente oceânico, em toda a terra, em nome de Jesus. Saiamos da superficialidade e entremos então nesse nível da profundidade, como verdadeiros discípulos de Cristo nessa terra, para o louvor da glória de Deus. Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja nesse tempo. Em nome de Jesus. E perante este rio de Deus que está dentro de nós queremos agora a seguir, neste louvor que vamos cantar, afirmar perante Deus e para Ele que nós vamos atrás, que nós vamos buscá-lo, que nós vamos procurar cada vez mais a sua presença, ouvir a sua voz, permanecer na sua palavra. Vamos dizer ao Senhor que nós não nos vamos distanciar, não vamos ficar a ver, pensar, mas que vamos buscar, vamos ao encontro do Senhor, e que até ao fim da nossa vida nada nos pode impedir de prosseguir na luta. Vamos ficar em pé e vamos pedir que o Senhor se revele a nós, porque o queremos conhecer mais e mais. Toda hora
ofertas, pedir por favor ao irmão João Pedro que ao irmão António que possa colaborar no levantamento das nossas ofertas. E com isso vamos então fazer alguns anúncios, referir também aos aniversariantes desta semana. Então, nos nossos registros, nós temos, para começar, mãe e filha, a Ruth Caniceira Rodrigues e a mãe Rosa Caniceira Ruivo, também a Júlia Prates da Farinha Branca e também a Maria Teresa Canhão. Eu não sei se para além de quem nós temos nos nossos registros está aqui presente mais alguém que completou desta semana que passou, senão nós somos gratos a Deus por estas vidas que o Senhor ricamente continua a abençoar. Em termos de anúncios, temos então, como já falamos no outro domingo, os preparativos para os acampamentos. Eu penso que a seguir vão vir as datas, sim, exato. Está quase a começar então os nossos turnos, os nossos 4 turnos no acampamento, mas para podermos então arrancar em força, temos que ter o acampamento todo operacional e por isso nós estamos então a convocar aqueles que tiverem disponibilidade nestes 2 sábados, o 25 de junho e o 9 de julho, para poder ir até o acampamento e todos juntos colaborarmos para pôr aquilo prontíssimo. O que pedimos então é só que até ao domingo anterior, por exemplo, até ao próximo domingo, possam informar o diácono Pedro Silva de que estão disponíveis para ir, que é para ele ter o registro então de todas as pessoas que vão lá estar. E por isso, um domingo antes de cada sábado, é só avisar. No próximo, temos que avisar em relação ao 25 de junho e no outro depois em relação ao 9 de julho. 25 de junho e 9 de julho, então, as datas para preparar o acampamento. Para quê? Exatamente para isto. Para os nossos turnos, de 16 a 23 de julho, começam então com as crianças, segue-se os adolescentes 24 a 30 de julho, depois os jovens 31 de julho a 6 de agosto e finalmente as famílias 8 a 13 de agosto. Portanto, quem ainda não se inscreveu é apressar-se, alguns turnos já estão mesmo a ficar lotados de vagas, então os lugares já são muito pouquinhos. Também temos o projeto APEC, que vai acontecer aqui na nossa igreja, já ficámos com umas luzes sobre ele no domingo passado, uma formação em evangelismo pessoal que vai decorrer durante 2 dias, sexta-feira e sábado, dia 24 e dia 25, aqui na nossa igreja. É necessário a inscrição, não sei se as fichas estão lá atrás, pastor, então com o pastor, então as fichas estão lá atrás, é só pegar a ficha e escrever e entregar ou ao pastor Osvaldo ou ao pastor Washington e também se houver alguma dúvida em relação ao programa eles esclarecerão tudo o que for necessário. Se não é, ir ao YouTube ver a nossa irmã Luís, que ela no domingo passado explicou tudo direitinho aqui no nosso culto. Pastor, ainda temos mais um anúncio em relação a caminhar, são as jornadas experimentais de voluntariado, já vão na 9ª edição. Então, de 20 de julho a 5 de agosto, podemos experimentar ser voluntário por um dia em várias instituições, em várias iniciativas da nossa cidade. É só inscrever até dia 24 de junho e depois tudo será orientado juntamente com o caminhão. Agora sim, pastor, se há mais algum anúncio, por favor. Em relação à formação do evangelismo, nós, como dissemos aos irmãos, pensamos até na possibilidade de mudar a data devido aos vários compromissos dos irmãos. Mas isso não foi possível, porque por causa do agendamento do próprio casal e as atividades que ainda terão, e sempre vai chocar com a atividade de alguém. Então nós decidimos manter o curso nos dias 24 e 25, e no domingo de manhã, então, haverá um estudo avulso em relação à evangelização, ao evangelismo. Então os irmãos que quiserem participar de manhã podem participar. Se você não puder participar durante o curso todo, pode vir na sexta, pode vir no horário que der, no período que der para você. O ideal é que participe de toda a formação para que depois possa receber o certificado. Você vai receber o certificado quem fizer a formação toda. Mas conversando com o pastor Washington e o irmão Deise, nós então entendemos assim, vamos manter a data e depois então nós podemos ministrar esse curso novamente, numa outra ocasião, para os irmãos que não puderam fazer desta vez. Talvez eu mesmo, alguém possa ministrar esse curso depois. Eu vou fazer o curso, vou aprender, aí depois eu repasso para os amados irmãos, então, o que nós recebemos, ok? Então, é pena, a gente gostaria muito de mudar a data, mas não foi possível, porque também uma vez, o pastor Rosa tem agendamentos em outros lugares, palestras que vão dar em vários lugares, então ficou difícil de mudarmos, de alterarmos a data, ok? Mas, se você ainda desejar participar, vale a pena, queremos encorajar então a todos a participar então dessa formação de evangelismo, para que possamos fazer mais discípulos e muitos discípulos para a glória do Senhor.
Parabéns aos aniversariantes pelo seu aniversário. E queremos também dizer que na sexta-feira nós participamos de uma programação muito bonita ali em Foros do Arram. Foi a inauguração da Praça das Águas, não é isso? Praça da Água. Parque da Água, isso, Parque da Água. Eu fiquei bastante surpreso e feliz porque o arquiteto foi o David, ele que fez o projeto, aprovado, né, pela Junta, pela Câmara, e nós então participamos ali daquela inauguração, representando a nossa igreja naquele evento. Então, parabéns, David, pelo projeto, jovem, ele é cristão aí da nossa igreja, talentoso, sendo usado pelo Senhor para abençoar fora do Arram e abençoar todo o Senhor, abençoar Portugal, com a sua formação, com os seus talentos. Deus o abençoe abundantemente e use cada vez mais para o louvor da sua glória. Atentem para as atividades das missões hoje à tarde, participem, dê esse apoio aí às nossas missões, para que elas sejam restauradas, revitalizadas, fortalecidas e que elas cresçam em abundância para a glória do Senhor. Fechando essa parte, essa semana foi de grande alegria também para mim. Primeiro porque a Betina teve alta do hospital, já está em casa, está cada vez mais linda. Impressionante. Se disserem que é a cara do avô, eu vou ficar feliz. Alguém diz assim, não faz mal não, é a cara do avô, o importante é ter saúde. Né? Mas se disserem que não é a cara da avó, eu também vou ficar feliz. Então a Betina já está em casa, graças a Deus, e ainda mais, a Mirtz voltou, né? Vamos falar. A Mirtz voltou, já está conosco, e nós louvamos a Deus. E ontem nós tivemos então a queima das fitas, a formatura, né, da Elisa na Universidade de Évora. Nós chegamos em casa 4h30 da manhã, né? Mas valeu a pena. Que Deus abençoe a todos, e eu quero então partilhar dessa alegria que a nossa família está vivenciando. Obrigada. Vamos então agradecer as ofertas. Por favor, irmão António, que me agradecesse as ofertas. Deus de paz, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que podemos fazer aqui em tua honra. Agradecemos pelo louvor, Senhor, agradecemos pela palavra, Senhor, porque realmente possamos sair daqui com a certeza que este rio nos vai fortalecer, Senhor. Este rio das águas, Senhor, nos vai fortalecer a todos, Senhor. Faremos todos aqui mais do que precisamos, Senhor. Possamos ser discípulos verdadeiros e fazer discípulos verdadeiros. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos também por esta oferta. Levantamos a nós, Senhor. Sabemos que é um pouquinho, que é muito que tu nos dás, porque tudo é teu, tudo vem de ti. Nós somos apenas mordomos daquilo que é teu, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Abençoa esta oferta, Senhor, para que nunca falte o sustento para a tua obra aqui na terra. Nós oramos assim e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde agora para todos. Queremos dizer que a caixinha da oferta, para abençoar os filhos dos missionários, pensando até em abençoar outras pessoas, se sobrar, né, que vem em abundância, nós podemos até ajudar outra criança também que esteja com dificuldade aí no acampamento, né, com essa oferta que está sendo levantada. Se você quiser participar, ninguém é obrigado, absolutamente nada, é uma oferta de coração, voluntária, abençoadora. Então, se você desejar, a caixinha está ali, para que possamos enviar então as crianças ao acampamento com a nossa cabeça. Vamos ficar em pé e vamos então encerrar. Obrigado, Deus, por esse tempo maravilhoso que passamos aqui. E que, de fato, Senhor, Tu nos leves a esse nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-nos além. Leva-nos, ó Deus, a essas águas profundas, desse grande rio celestial, sobrenatural, espiritual que está diante de nós. Que esse grande rio do Senhor transforme plenamente a nossa história, a nossa vida. E estabeleça um novo tempo, uma nova realidade em nossas vidas e na vida desta igreja. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Bom restante de domingo a todos.